Olá, está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: novas instalações da Justiça Estadual no interior de Minas garantem qualidade na prestação jurisdicional. Que não podemos perder de vista que o acesso à justiça é um direito fundamental do ser humano, sendo imprescindível para o combate às desigualdades, para o fortalecimento da democracia e da cidadania e, consequentemente, para a almejada paz social. Casamento coletivo realizado na capital mineira concretiza sonhos e garante direitos. Na semana em que é celebrado o Dia Nacional da Adoção, você confere as regras desse processo e também uma entrevista com o juiz titular da Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte, José Honório de Rezende. Após 2 anos de espera, respeitando as restrições impostas pela pandemia da Covid-19, o casamento comunitário voltou a ser realizado em Belo Horizonte. O evento é uma parceria entre a Defensoria Pública e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e revela histórias emocionantes. Imagine se casar 2 vezes com a mesma pessoa. É engraçado. O pessoal fala assim, ou eu sou doido ou eu sou burro, ou então os dois. Mas não tem nada disso não. Eu gosto dela e quando houve a separação foi muito sofrido, né? Foi um trauma, né? Trauma que eles não esperavam passar quando se casaram lá em 1985. Casamos na igreja de Lourdes. Foi um casamento muito lindo. Lindo e que rendeu 5 filhos e 5 netos. Mas no meio do caminho... Na vida tem altos e baixos, né? A gente chegou a separar uma vez, mas voltamos 1 ano logo depois. Voltaram, mas não se casaram. Agora, depois de 12 anos juntos, digamos informalmente, vão oficializar a união mais uma vez. A gente viu que a gente tem que viver juntos mesmo até o fim da vida da gente, juntinhos. E juntinhos, eles não perderam a oportunidade. São noivos do casamento comunitário. Teve uma crise aí na pandemia, prejudicou muitos negócios, não só meu, como de toda a população. E a gente estava querendo fazer o acerto, né, do jurídico do casamento, né, fazer o casamento, e não tinha condições, porque um casamento sai caro, né? Quando houve aí a notícia do casamento, né, que saiu a notícia para regularizar o casamento, nós corremos lá, casamento comunitário, nós corremos lá e entregamos a documentação para a gente não perder a oportunidade e cá estamos hoje, às vésperas do casamento. Basta ver a Bernadette, agora sozinha no quarto, admirando o vestido que vai usar. O Marcos ainda não pode ver, como manda a tradição. Mas ela olha, sorri, namora o vestido e faz suspense. Segundos depois, olha ela aí, ensaiando para o grande dia, desfilando. Nos últimos 2 anos, o casamento comunitário não aconteceu por conta da pandemia. Essa agora é a 5ª edição do evento, organizado pela Defensoria Pública de Minas, em parceria com o TJMG. Quem se casa aqui economiza, fica livre, por exemplo, das taxas de cartório. Nesse projeto a gente conta com a parceria do Tribunal de Justiça, com a parceria dos cartórios de registro civil, para que seja atividade absolutamente gratuita, não há pagamento de taxas, não há pagamento de emolumentos e, obviamente, não há nenhum tipo de cobrança pela Defensoria. A atividade da Defensoria Pública é 100% gratuita em todas as suas áreas. Chegou a hora. Entre 169 casais, encontramos o Marcos e a Bernadette. Ela apresentando o vestido ao noivo, que aprovou. Um segredo para contar, que você não pode contar para todo mundo, não. A minha noiva é a mais bonita aqui, viu? Tá entendendo? E os casais não escondiam a felicidade. É uma sensação inexplicável. Tá vendo o sorriso no seu rosto aí? PH. Falar que você é sem palavras, não tem como nem descrever isso. E o que dizer da recepção aos noivos na cerimônia? Teve banda? Teve ainda dama e pajem? Teve também marcha nupcial. E num bom casamento não pode faltar a bênção. Neste foram 2,
de um padre. Que alegria, que bonito estar aqui com vocês. Este lugar se torna especial. E de um pastor. Banda da polícia, vozes maravilhosas, instrumentos de som, que coisa maravilhosa. Aí sim veio a troca de alianças. E assim, Marcos e Bernadette querem agora alianças eternas. Os filhos do casal abençoam. Todos os filhos abençoam a união dos dois, que seja agora pro resto da vida, né? A alguns quilômetros dali encontramos Wagner e Adeli, as vozes da experiência no assunto. Eles se casaram na edição de 2018 do Casamento Comunitário. Foi muito emocionante, o Mineirinho estava lotado, tinham cerca de 500 casais, né? E aquilo ali foi assim, uma emoção indescritível. Hoje, donos de restaurante dão dicas para quem se casou agora. Como toda comida tem que ter o seu tempero, né? Qual que é a pitada desse tempero aí para ficar um casamento bacana? Amor. Pitada de amor? Respeito. E que seja assim, na saúde e na doença. No próximo bloco, novas instalações da Justiça Estadual no interior de Minas garantem qualidade na prestação jurisdicional. As comarcas de Campos Gerais e Machado receberam novas instalações que oferecem mais conforto para servidores e para a população. Em Machado, no sul do estado, o prédio que abriga o novo fórum da comarca ganhou o nome de Aloísio Pereira Cacheta, pai da desembargadora Ana Paula Cacheta, natural da cidade e superintendente da Concive, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. O presidente do tribunal, desembargador Gilson Lemes, outros desembargadores e magistrados participaram da inauguração. Fazem parte da comarca de Machado o município de Carvalhópolis e o distrito de Douradinho. É uma das mais antigas comarcas de Minas. Foi instalada em 1890. São cidades centenárias, com fóruns antigos, e a modernidade, a tecnologia precisava chegar também para beneficiar a população nessa questão do atendimento e da prestação jurisdicional. Até abril desse ano foram distribuídas 2.342 ações para julgamento na comarca e assinadas 2.525 decisões. O acervo é de 13 mil processos. São vários os benefícios da mudança, né, das instalações do fórum. O alívio, né, do trânsito no centro da cidade, a melhoria das instalações para juízes, promotores, advogados, para as partes, para os jurisdicionados, facilidade de acesso no transporte público, além, né, da economia, né, com os elevados custos de manutenção que a estrutura antiga demandava. Tem toda a estrutura, né, a possibilidade de atender melhor, né, trabalhar melhor. Então, uma coisa vai puxando a outra e, sem dúvida nenhuma, é benéfico para todos, né? O presidente Gilson Soares Lemes foi homenageado pelos servidores do Fórum e pela Câmara Municipal da cidade. Nos últimos meses, o Tribunal de Justiça entregou cerca de 20 novos prédios de fóruns em várias regiões de Minas. Até o final de junho, serão feitas várias outras inaugurações. Também estão sendo instaladas varas judiciais por várias regiões do estado. Em Campos Gerais, também na região sul, foi instalada a 2ª Vara Civil Criminal e da Infância e da Juventude. A comarca engloba também a cidade de Campo do Meio e o distrito de Córrego do Ouro. O presidente Gilson Lemes destacou que as ações de modernização aproximam a população do Poder Judiciário de Minas. Que não podemos perder de vista que o acesso à justiça é um direito fundamental do ser humano, sendo imprescindível para o combate às desigualdades, para o fortalecimento da democracia e da cidadania e, consequentemente, para a almejada paz social. E chegou a hora de conferir os destaques da semana do Judiciário Mineiro. O Tribunal de Justiça vai realizar um curso de autoproteção para as magistradas em um contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A iniciativa será possível a partir de convênio inédito com a Associação dos Magistrados do Brasil e de Minas,
Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes. Participaram da assinatura do convênio o presidente do tribunal, desembargador Gilson Lemes, o desembargador Caetano Levi, diretor-presidente da Escola Nacional de Magistratura, outros magistrados, além dos comandantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O novo desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Leonardo de Faria Beraldo, tomou posse em solenidade no auditório do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O advogado Leonardo de Faria Beraldo foi escolhido para ocupar a vaga destinada ao 5º Constitucional. Ele vai integrar a 9ª Câmara Cível do TJMG. Após a leitura do termo de posse, o desembargador Leonardo Beraldo recebeu a botoneira das mãos do presidente do tribunal, desembargador Gilson Soares Lemes. O presidente Gilson Lemes, acompanhado do superintendente administrativo adjunto e presidente eleito, desembargador José Arthur Filho, cumpriram a agenda em Brasília e participaram da abertura do seminário Repercussão Geral 15 anos, Origens e Perspectivas, no Supremo Tribunal Federal. Estiveram também com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, para tratar de matérias institucionais de interesse da magistratura. A seguir, o Dia Nacional da Adoção e as ações do TJMG para incentivar esse gesto. – 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção, um processo que busca garantir o direito de crianças e adolescentes ao afeto e a uma família. O Dia Nacional da Adoção foi instituído por lei no ano de 2002. A adoção pode ser conceituada como o processo legal que reconhece a aceitação espontânea do filho de outra pessoa como parte integrante de uma outra família. O que essa definição não conta é que a adoção pode ser transformadora. Cada história é diferente, mas todos os casos de adoção já mostrados aqui no Justiça em Questão têm uma coisa em comum: a avaliação de uma equipe multidisciplinar do TJMG, composta por psicólogas e assistentes sociais da Vara da Infância e da Juventude. E a quantidade de jovens à espera de uma família é grande. O último levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostrou que mais de 30 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos no Brasil. 5 mil estão aptos para a adoção. Em Minas Gerais, há 345 crianças registradas no SNA, o Sistema Nacional de Adoção, 287 aptas para serem adotadas no país e 58 para a adoção internacional. Os pretendentes são maioria no Brasil, quase 4.800, mas apesar disso, a conta não fecha. Nós temos ainda o perfil do brasileiro que ainda busca a adoção de crianças mais jovens, crianças que estão até a primeira infância, compreendido até os 6 anos de idade, às vezes recém-nascidos, crianças que não possuem irmãos ou não têm nenhuma restrição mais severa na sua saúde. E esse número dessas crianças é bem mais reduzido e acaba que essas crianças e esses adolescentes que não estão no perfil preferencial do brasileiro, embora disponíveis para adoção, acabam ficando aguardando esses pais. O que esses abrigos oferecem a nível de formação para que esse adolescente, ao ser desligado aos 18 anos de um abrigo, possa assumir responsabilidades, ter um futuro, né? Eu acho que profissional, também não só financeiro, emocional, de onde eu vou, para onde eu vou, quem sou eu. Então, nós temos que refletir nisso, que a criança e o adolescente, ela precisa com urgência ser criada no seio de uma família e não dentro de um abrigo. Para incentivar e preparar os adotantes, o TJMG elaborou um curso de formação. Em plena pandemia, nós conseguimos, com o apoio da ANGAAD, que é a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, criar um curso de oferta permanente pela Escola Judicial, totalmente online, onde o pretendente pode ingressar num ambiente virtual, fazer a inscrição, submeter-se ao curso, que tem uma duração de 21 horas, obtendo a aprovação com um aproveitamento mínimo de 70%, ele emite o certificado e coloca lá no seu processo de habilitação para adoção.
Durante esse período, o pretendente terá oportunidades diversas de fazer reflexões, não só a respeito da adoção, mas também a respeito do perfil do filho que busca. Um passo para garantir um direito que é de todos. É uma questão humanitária. Você dar uma família a uma criança adolescente que não possui uma família natural. Nós vamos falar um pouco mais sobre adoção e sobre o papel do Poder Judiciário nesse processo com o juiz titular da Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte, José Honório de Rezende. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Importante falar sobre esse tema. Temos aí, inclusive, o Dia Nacional da Adoção essa semana, não é? Exatamente. Pois é, e é isso que nos motivou a fazer essa conversa até um pouco provocativa, né? Queria saber, doutor José Honório, quais são as tarefas legais que o Poder Judiciário tem quando o assunto é adoção? É credenciar as pessoas, fazer alguma fiscalização? Bem, na verdade, todo procedimento de adoção envolve e exige o controle pleno pelo Poder Judiciário, tanto na habilitação dos adotantes, quanto na disponibilização dos adotandos. E temos também a fiscalização posterior, que não exatamente seria uma fiscalização, seria um acompanhamento tanto das famílias que adotaram, como das crianças adotadas, para sustentar essa decisão. Para deixar claro, então, para o nosso público, os interessados em adotar precisam fazer o quê? Bem, hoje toda habilitação para adoção ela é controlada pelo Sistema Nacional de Adoção. O interessado, ele habilita no CNJ, ele faz um pré-cadastro, ele recebe um número e dirige-se à vara. Na vara da infância, ele vai receber todas as orientações necessárias, documentação, os requerimentos e mais detalhamento do procedimento. E um outro aspecto a falar é o curso de habilitação, que é imprescindível para que essa habilitação, ao final, seja deferida. Bom, mas colocando que nesse cenário existe, de um lado, o interesse das famílias em adotar, sim, mas existe também a responsabilidade de zelar pelos interesses e direitos dessas crianças e adolescentes. O próprio ECA fala disso, né? Então, pensando nisso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais executa algum projeto ou tem projetos para tentar incentivar, para colocar essa criança, esse adolescente dentro de alguma família? Na verdade, né, essa colocação dentro de alguma família representa um grande desafio, não só do Poder Judiciário Mineiro, como de todo o Brasil. Qual que seria, vamos dizer, os pontos de dificuldade? É dar visibilidade às crianças acolhidas. Por quê? Existe uma preferência por perfil. As crianças mais velhas, elas, por não ter essa visibilidade, elas não são visíveis. E assim com programas como o A.Dot, que é encampado pelo Poder Judiciário Mineiro, que permite essa visibilidade, que vai aproximar a criança do interessado na adoção. O que é o A.Dot exatamente? O A.Dot é um aplicativo em que as famílias, aqueles habilitados, eles podem ter acesso às crianças que concordem em se apresentar com imagens, com fotos, com momentos de vivência em unidades de acolhimento, para que essas famílias tenham segurança. Que o que está por trás, muitas vezes, de uma adoção tardia é a falta de segurança. Agora, nós temos notícias de adoções que não são felizes, né? As crianças são adotadas e depois são devolvidas. Quando isso acontece, o que o judiciário faz? Pune esses adotantes, tenta dar um apoio psicológico para essa criança ou adolescente que foi devolvida ao abrigo? O que acontece? Bom, quando há essa devolução, nós temos um segundo abandono. Não é? Alguma coisa foi feita errada, tanto na perspectiva dos adotantes, quanto na perspectiva da criança e do adolescente, porque tanto a família quanto a criança, elas idealizam essa solução. Bem, na parte da família que devolve, isso pode ocorrer no estágio de convivência. Nesse momento, como é preparatório, não existe qualquer tipo de sanção, ou pode acontecer mais tarde. Aí sim, nós temos conhecimento de várias ações judiciais relacionadas a dano moral com essas crianças, cujo autor é o Ministério Público ou a Defensoria Pública. Eu queria saber o seguinte, existe alguma forma, algum projeto que permita a essa mãe
colocar essa criança em segurança, disponibilizar essa criança para adoção sem ser criminalizada por isso, até para tentar evitar um abandono, que essa mãe abandone essa criança de qualquer maneira? Sim, Eduardo. É muito importante essa pergunta. A legislação hoje contempla todo um sistema denominado entrega legal, em que a genitora, desde o momento em que ela toma essa decisão, ou durante a gravidez, ou após o nascimento da criança, ela tem todo um acompanhamento, é uma entrega informada e segura, para que ela tenha certeza da decisão dela, ela tem um tempo, por exemplo, de arrependimento, né? Ela é informada, ela é acompanhada por um defensor. Isso eu situo como um dos marcos importantes na humanização para a genitora, que muitas vezes vivenciou um trauma, né, pela gravidez, uma violência, um abuso, um abandono, e toma essa decisão, e uma decisão que eu sempre, em Belo Horizonte, faço muita entrega legal, né, é uma decisão com muito amor, sabe? Uma decisão confiando, acreditando na dignidade do ser humano. Então, isso é um avanço enorme na nossa legislação para dar segurança a essa genitora e impedir que ela seja descriminalizada ou tenha um olhar, né, um olhar censurado da sociedade. Você entregou um filho para adoção. Não, a legislação reconhece esse direito para ela, é um direito. Uma outra questão que é muito recorrente diz respeito não aos recém-nascidos, mas àqueles jovens, né, crianças, adolescentes com um pouquinho mais de idade, que ficam por mais tempo ali nos abrigos, muitas vezes até os 18 anos, que é a data limite de permanência nos abrigos, não é? Queria saber o seguinte, tem alguma ação específica que venha sendo realizada para tentar fomentar a adoção dessas crianças com um pouquinho mais de idade, já que a preferência é por bebês recém-nascidos? Sim, é isso mesmo. O que se pensa hoje, o que se discute muito no Brasil como um todo, são mecanismos de busca ativa. Nós temos o aplicativo A.Dot, que é um mecanismo de busca ativa, que ele tem a função, em essência, de dar visibilidade a essa criança. Essa visibilidade confere segurança aos adotantes. Na medida em que você olha, você vê, você se sente seguro. Isso tem permitido muitas adoções tardias. A discussão hoje é como aumentar isso. Aumentar, mas também privilegiando a segurança e a imagem da criança. Nós não podemos soltar isso de forma descontrolada, de forma alguma. Nós não sabemos o que vai acontecer para frente, para o futuro, né? Imagina, então isso é dever do Estado fazer isso, mas de forma segura. O senhor imagina por que casais estrangeiros costumam ter a predileção por crianças já um pouco desenvolvidas, adolescentes, próximos dos 18 anos, e por que os brasileiros vão na contramão? Pois é, isso é um dado cultural, não é difícil de tentar te dar uma resposta assim com tanta precisão. Eu vejo o seguinte, o criar, aquele acompanhamento também faz parte, né, do desejo de adotar. A adoção, antes de tudo, é um investimento na formação de uma família, né? Então, a formação de uma família passa por esse percurso todo, né? E será sempre complexo. É importante dizer isso, né? A formação de uma família é uma tarefa que exige muito esforço, constantemente, na verdade, eternamente. Ok, doutor José Honório, muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos. Obrigado, sempre à disposição. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Você pode acompanhar acessando o nosso canal youtube.com/Justiça em Questão. E para enviar mensagens com críticas ou sugestões, basta escrever um e-mail para justiçaemquestão@tjmg.jus.br. Um grande abraço para você e até a próxima edição.